Maravilhoso Deus, eterno Senhor, soberano, Deus, Criador de todas as coisas da nossa vida, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos mais uma vez diante da tua presença para falar a tua palavra. Nesta manhã, Senhor, que o teu Espírito Santo tenha total controle de nossa vida, que a tua palavra seja falada de acordo com a tua vontade. Que cada ouvinte, Senhor, seja abençoado ao ouvir a tua palavra e que venhamos a crescer na graça e no conhecimento, ó Pai. É o que nós te pedimos, ó Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, mais uma semana iniciando aqui o programa Estação Gospel, terça-feira. Hoje já é 3 de dezembro de 2019. Estamos finalizando mais um ano. Espero que esse tenha sido um ano abençoado para a sua vida. Se não, que o Senhor aprove que o próximo que está se aproximando, você realize os seus projetos, os seus sonhos. Mas uma coisa é certa, em tudo devemos dar graças a Deus. Se conseguimos realizar ou não os sonhos, se foi um ano bom ou não para nós, o mais importante é que estamos vivos, temos a presença de Deus conosco. Então agradeço ao Senhor por este dia, por este mês que está começando e por este ano que está já quase chegando ao seu final. Mandar um abraço especial para os irmãos ali da Assembleia de Deus Tempo Central em Pedra Branca. Deus abençoe a todos os amados irmãos, a todos os obreiros, todos os membros ali congregados, departamento de senhoras, departamento de mocidade, departamento infantil. Deus abençoe a todos os irmãos em nome do Senhor Jesus Cristo. Como também mandar um abraço especial para minha esposa, a irmã Branca, para a Adriele, a minha filhinha, e para a Stephanie, está lá em casa agora pela manhãzinha. Deus abençoe a todas ali em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero compartilhar com os irmãos uma porção do texto sagrado que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João. Nós vamos meditar aqui em alguns versículos. Capítulo 11, versículo 47. Vou ler só alguns versículos salteados para que nós possamos falar um pouco sobre esse texto. João capítulo 11, 47 diz assim: Então os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram: Que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os, dizendo: Vós nada sabeis, nem o considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo, e que não venha a perecer toda a nação. Ora, ele não disse isto de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Apenas até aqui esses versículos que nós acabamos de ler. Mas nesta manhã, nós queremos finalizar o capítulo 11 de João, que nós começamos na semana passada. Este capítulo, ele está contido nele a história da ressurreição de Lázaro. Falamos aqui na semana passada do milagre que o Senhor Jesus operou na vida de Lázaro. Depois de 4 dias que ele estava morto, Jesus vai a Betânia e ressuscita a Lázaro. Este milagre que Jesus operou na vida de Lázaro, ele causou 3 impactos muito grandes. O primeiro grande impacto foi causado nos seus discípulos. Os discípulos de Jesus, ao ver o Senhor realizar aquele milagre, ficaram estupefatos, ficaram atônitos e passaram a crer mais ainda em Jesus. O segundo grande impacto que este milagre causou foi na vida da família de Lázaro. Marta e Maria, que estavam desesperançosas com relação à perca do seu ente querido, elas também ficaram
de forma sobrenatural, alegres, satisfeitas por ver o milagre que Jesus realizou na vida do seu irmão Lázaro. E o terceiro impacto que este milagre causou foi na sociedade judaica, entre os judeus. Os judeus ficaram também de forma assim tão espantados com aquele milagre, que diz o texto que muitos dos judeus que vieram visitar Maria, vendo o que Jesus fizeram, creram em Jesus, passaram a acreditar em Jesus. Porém, outros foram ter com os fariseus, e eles contaram dos feitos que Jesus realizara. Então, o milagre que Jesus realizou na vida de Lázaro causou esses três impactos na vida dos discípulos, na vida da família de Lázaro e na vida da sociedade judaica. Uns acreditando em Jesus, outros, porém, denunciando aos sinédrio, aos religiosos, às autoridades constituídas da época, o que Jesus tinha realizado na vida daquele homem chamado Lázaro. Então, o texto que nós acabamos de ler vai falar exatamente da situação ou da ação que tomaram os judeus, indo até o sinédrio falar acerca do que tinha acontecido. Diz o texto que os sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram: ora, o que nós estamos fazendo, que visto que este homem está realizando muitos milagres, eles passaram a temer, eles ficaram preocupados com a situação que estava a ocorrer, porque na verdade Jesus estava de certa forma ameaçando o seu poder, os seus status sociais. Para o sinédrio, para os fariseus, para os sacerdotes, aquela situação daquele homem ter ressuscitado era uma ameaça ao poder político e religioso que eles estavam a desfrutar. Por isso eles reuniram um concílio, por isso eles fizeram uma assembleia, reuniram-se em torno deste assunto para decidirem o que fazer com Jesus. Se o deixassem da forma que estava, ou se tomavam umas providências. E a verdade é que eles fizeram por onde, de alguma maneira, matar a Jesus. Passaram a perseguir a Jesus. Diz o versículo 48, que eles começaram a cogitar algumas situações. E eles disseram: se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. O temor que veio sobre eles, que se abateu sobre eles, é que eles estavam com medo de perder a soberania, a liderança política, religiosa da nação de Israel. Ora, todos nós sabemos que Israel, naquele período, era subordinada a Roma. Roma, como império, estava controlando a nação de Israel, que era uma província romana. Por isso, os sacerdotes, os escribas, os fariseus, os doutores da lei, eram as pessoas mais influentes daquelas cercanias. De certa forma, Jesus ameaçava-os, porque, na visão deles, Jesus vinha como uma espécie de libertador dos judeus, tanto um libertador espiritual, mas, acima de tudo, para eles, um libertador político, religioso, social. Então eles se reuniram, se mancomunaram para que de alguma forma tivessem uma decisão que fossem favoráveis para ele. E aí eles chegaram a essa conclusão. Porém, Caifás, que era um dentre eles e era sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os dizendo que eles não sabiam de nada e que eles não consideravam o que estava a acontecer. Que havia uma tradição romana, aliás, judaica, de que todo ano, por ocasião da Páscoa, deveria um homem morrer pela nação. E era bem interessante que, por aquela ocasião, este homem que deveria morrer fosse Jesus. A ideia de Caifás era: olha, sempre há na nossa nação uma tradição de que alguém da nossa nação pode morrer pela nação. E na mente de Caifás, o interessante é que aquele homem
fosse Jesus. E ele diz aqui o versículo interessante que eu achei, o versículo 50, que Caifás irá dizer: nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo, e que não venha a perecer toda a nação. Só que João, ele faz um comentário, o evangelista João, escrevendo aqui, ele comenta no versículo 51. Ora, ele não disse isto, Caifás, de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. Só que o versículo 52 aqui me chama a atenção. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Esse versículo me chamou muita atenção, porque na verdade se Caifás profetizou que Jesus deveria morrer pela nação, e bem sabemos que o interesse de Caifás não era profetizar por conta de que ele estava falando com interesses da nação judaica, mas os seus próprios interesses particulares. Mas João diz que ele profetizou de que um homem deveria morrer pela nação. Só que João, ele vai mais além e diz: olha, ele não disse isto de si mesmo, mas ele era sumo sacerdote naquele período. E não somente Jesus deveria morrer pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam espalhados. Jesus deveria morrer para reunir em um só corpo. Que corpo é este? Este corpo é a igreja do Senhor Jesus. A igreja que ele comprou com o seu sangue. Isaías diz que todos nós andávamos dispersos, desgarrados, como ovelhas perdidas. Cada um buscava o seu próprio caminho. Mas o sangue derramado por Cristo na cruz do Calvário é poderoso para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Jesus não somente morreu pela nação judaica, não somente morreu pela nação de Israel. Jesus não era apenas um libertador revolucionário israelita. Jesus é muito mais que isso. Ele é o libertador da nossa alma. Ele nos liberta não apenas das questões ideológicas, políticas e partidárias. Jesus nos liberta do pecado e nos dá a liberdade de ter a condição de morar no céu. Quando Jesus ressuscitou a Lázaro, o milagre que Jesus realizou na vida de Lázaro impactou os discípulos, impactou a família e a nação judaica. Mas a morte de Cristo na cruz do Calvário não somente impactou os discípulos, a família de Lázaro e a nação judaica, mas como impactou o mundo inteiro. A morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, ela tem o poder de reunir em um só corpo todos os filhos de Deus que andam dispersos. Se você anda disperso, meu amado ouvinte, nesta manhã, eu quero te dizer que o Senhor Jesus morreu para te trazer para próximo dele, para te reunir com os seus filhos, para lhe trazer para o seu rebanho, para o seu aprisco. Se você anda desgarrado como uma ovelha que não tem pastor, o Senhor Jesus Cristo morreu para te trazer para o seu rebanho. É interessante que quando nós lemos esse texto e fala sobre Lázaro, sobre morte, sobre reconciliação, eu lembro-me de quando Paulo escreve a sua carta aos Efésios, no capítulo de número 2, que ele vai dizer que ele, Jesus, nos deu a vida, estando nós mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Assim como Lázaro estava morto há 4 dias, e Jesus Cristo foi até Betânia e disse: Lázaro, vem para fora. Jesus nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Todos nós, antes de termos um encontro com Jesus, antes de ouvirmos a voz de Jesus dizendo: venha para fora, éramos como Lázaro, que estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Os nossos delitos são os nossos erros,
Os nossos pecados é o que faz separação entre nós e o nosso Deus. O pecado é o aguilhão da morte. Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz que quando Jesus vier em glória para buscar a sua igreja, o aguilhão da morte será tragado e o pecado será destruído. E a pergunta será: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, o inferno, o teu aguilhão? Porque o Senhor venceu a morte. Assim como ele ressuscitou a Lázaro depois de 4 dias, ele quer te ressuscitar nesta manhã para ter vida e vida com abundância. Paulo aos Efésios vai dizer que nós andávamos outrora nos pecados, nos delitos, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar e do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Nós andávamos desta maneira, entre os quais também todos nós andávamos nesta situação, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne, a vontade dos pensamentos, e nós éramos por natureza filhos da ira, como também os demais que ainda não ressuscitaram para Deus. Então, Paulo vai descrever o retrato de como cada um de nós éramos quando éramos filhos da desobediência, quando estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Assim como Lázaro estava morto há 4 dias, inerte, sem nenhuma ação, morto, estava em decomposição. Lázaro era um morto em decomposição. Há muitos que estão mortos, há muitos que já estão em decomposição, há muitos que já estão sendo destruído o seu corpo físico. Lázaro estava morto já há 4 dias. Eu não sei há quanto tempo você se encontra morto espiritualmente, afastado de Deus, porque pior do que a morte física é a morte espiritual. Lázaro estava morto fisicamente, mas há muitos dos dias atuais que estão mortos espiritualmente. Estamos vivendo em uma época em que as pessoas estão vivendo uma vida espiritual negligente, uma vida espiritual apática, omissa. Isto é sintoma da morte espiritual. Sintoma da morte espiritual, falta de amor ao próximo. Sintoma da morte espiritual, falta de vontade de buscar a presença de Deus. Sintoma da morte espiritual, desejo de tirar a sua própria vida. Sintoma da morte espiritual, não ter mais respeito pelos seus parentes, pelos seus amigos, pelas autoridades constituídas. É sintoma da morte espiritual. A violência exacerbada, o ódio que está mundo afora sendo propagado, todas as situações que nós estamos vendo de catástrofe física, de conflitos interpessoais, são sintomas de morte espirituais. Há muitos nessa situação, há muitos Lázaros que estão em decomposição. É como diz o texto lá de João, já cheirando mal, já em decomposição. Mas existe um que tem poder para te ressuscitar dos mortos, e este é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele tem poder para dizer: retire a pedra, e clamar e dizer em alta voz: Lázaro, venha para fora. Nesta manhã, Jesus te convida para fora deste sistema maligno. Nesta manhã, Jesus te convida para fora deste mundo corrompido. A igreja é os chamados para fora. É por isso que Jesus reúne em um só corpo. Ele não veio para morrer somente pelos seus discípulos. Ele não veio somente para morrer pelos seus amigos. Ele não veio somente para morrer pela sua nação. Mas ele veio para dar vida, para resgatar o mundo inteiro. Para te chamar para fora. Para te dizer: venha, saia deste calabouço, saia desta caverna, saia deste sepulcro, saia desta situação de trevas que você se encontra. Jesus te convida nesta manhã: venha
para fora. É por isso que, quando Paulo escreve aos Efésios, no capítulo de número 2, ele diz que nós éramos, por natureza, filhos da ira. Mas, no versículo 4, ele vai dizer: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Olha que coisa linda! Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que Ele tem, e com este amor Ele nos amou, estando nós ainda mortos nos nossos delitos, Ele nos deu vida juntamente com Cristo, e pela graça sois salvos. Interessante que eu lendo este dia uma ilustração, dizia o seguinte, na ilustração: nós não seremos condenados pelos nossos pecados, não seremos condenados a perder a salvação pelos nossos pecados, até porque todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. Mas nós seremos condenados se rejeitarmos a graça de Deus, que está manifestada em Jesus Cristo. Há uma ideia equivocada de que os nossos pecados fazem com que percamos a salvação. Não é os nossos pecados que fazem com que percamos a salvação. É a rejeição da graça que já está disponível em Cristo que faz com que percamos a salvação. Porque todos pecaram e estão afastados de Deus, mas pela graça de Deus, que é Jesus Cristo, nós somos salvos. Não rejeite a graça de Deus na tua vida. A graça de Deus é Jesus Cristo. Ele está disponível para te salvar. Ele está te dizendo: venha para fora, venha para fora. Ele quer te dar vida, Ele quer te ressuscitar nesta manhã. Estando nós mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados, Ele, Jesus Cristo, nos deu vida e pela graça nós somos salvos. O interessante é que o versículo 6 vai dizer que juntamente com Ele, Deus nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O Senhor Jesus, Ele não somente quer te ressuscitar dos mortos, mas Ele quer te fazer assentar nas regiões celestiais. Ou seja, Ele tem uma herança nos céus para ti. Ele tem um lugar de glória preparado para a tua vida. O Senhor Jesus tem a promessa da vida eterna para dar a todos aqueles que aceitam a graça, a salvação na sua vida. O versículo 7 vai dizer que para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não das obras, para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que nós andássemos nela. Nesta manhã, meu amado ouvinte da palavra do Senhor Jesus, o Senhor Jesus quer te ressuscitar. Assim como em Betânia Ele ressuscitou a Lázaro após 4 dias, assim como Ele causou um grande impacto na vida dos discípulos, assim como Ele causou um grande impacto na vida dos familiares e de Lázaro, assim como Ele causou um grande impacto na vida dos judeus religiosos, Ele quer causar um grande impacto na tua vida nesta manhã. Ele quer te ressuscitar, sabe, deste mundo que somente oferece coisas vis, somente oferece alegrias passageiras. Nós estamos agora em dezembro, estamos no mês em que todas as lojas, todo o comércio está aquecido, as propagandas da TV estão a induzir ao consumo, ao consumismo. E há muitos que se frustram porque não conseguem comprar aquilo que está sendo oferecido pelas propagandas das lojas. Há muitos que ficam frustrados porque não conseguem comprar roupa nova do Natal, do Ano Novo. Há muitos que ficam frustrados porque não conseguem trocar de carro, trocar de casa, fazer uma viagem, porque não conseguem, porque não têm condições financeiras. Há muitos que ficam decepcionados e frustrados com essas coisas e acabam morrendo espiritualmente.
Mas eu quero dizer para ti nesta manhã que além dessas coisas efêmeras e passageiras, Jesus tem algo muito mais importante para te oferecer, que é a paz de espírito, que é a calmaria espiritual, que é a certeza de que você está sempre na presença de Deus, a comunhão, a alegria, a satisfação de ter o gozo eterno da salvação em Cristo Jesus. Não fique triste, não se desanime, não se desespere, se por acaso você não consiga se enquadrar dentro do sistema, dentro daquilo que o mundo quer que você se encaixe. Porque, na verdade, Pedro vai dizer que aqueles que são de Cristo são peregrinos e passageiros aqui nessa terra. Nós devemos entender que a nossa vida agora está escondida em Cristo. Fomos ressuscitados por Ele para vivermos uma vida nova, uma vida plena, uma vida que não anda mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Para entender que agora nós temos um tesouro não mais na terra, mas nos céus. Para compreender que agora nós somos cidadãos não somente da terra, mas principalmente cidadãos dos céus. E nesta manhã, para concluir esta meditação, eu quero dizer-te que Jesus Cristo morreu, mas Ele ressuscitou. Ele morreu não simplesmente pelos seus discípulos ali, naquele momento, não simplesmente pela família de Lázaro, Ele morreu não simplesmente pela nação de Israel, mas Ele morreu e ressuscitou pela tua vida. Ele morreu naquela cruz e ressuscitou para que você e eu tivéssemos a oportunidade de ter vida e vida com alegria. Ele morreu e ressuscitou para que eu e você tenhamos direito à herança que está preparada para nós desde a fundação do mundo. Que herança é essa, irmão? Irmão Adriano? É a herança da vida eterna. Esta é a herança que o Senhor Jesus Cristo prometeu e Ele já foi preparar lugar. Ele disse: eu vou vos preparar lugar e quando estiver preparado voltarei para vos buscar. Para aqueles que já foram ressuscitados com Cristo, a esses estão aguardando a volta do Senhor Jesus. Enquanto muitos estão aguardando o Natal e o Réveillon, as festas, as comemorações, aqueles que morreram e ressuscitaram com Cristo estão aguardando a volta do Senhor Jesus. E Ele voltará. O escritor aos Hebreus diz que um poucochinho de tempo, esta palavra poucochinho significa questões de milésimos, de segundos, daqui a pouquinho, rapidamente, um poucochinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará. Ele está voltando, Jesus está voltando para buscar aqueles que já ressuscitaram dos mortos. Se porventura você ainda não ressuscitou dos mortos, nesta manhã, escute a voz do Senhor Jesus dizendo: venha para fora, Lázaro, venha para fora, Antônio, venha para fora, Pedro, venha para fora, João, venha para fora, Antônio, Maria, Lázaro, Isabel, venha para fora. Jesus te convida hoje para que você ressuscite e tenha a certeza de que Ele vem para buscar o seu povo, para estar reunido para sempre com Ele, e não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, porque o próprio Senhor enxugará de nossos olhos toda a lágrima. Que Deus em Cristo te abençoe, em nome de Jesus. Eterno Senhor, soberano Deus, nesta manhã nós falamos a Tua palavra. Eu tenho a plena certeza, Senhor, que esta palavra alcançou os corações dos Teus filhos, os ouvintes, que ela faça morada em cada coração. Se porventura alguém que ouviu esta palavra estava morto para Ti, Senhor, ressuscite espiritualmente, pelo toque do Teu Espírito Santo, que ele seja trazido à vida, não apenas a vida física, mas principalmente a vida espiritual. Que ela venha valorizar, Senhor, as coisas sagradas, o reino de Deus, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário para nos resgatar da morte e do inferno,
e para nos garantir a vida eterna, plena com Ele para sempre. Assim, Senhor, nesta manhã eu oro por aqueles que estão mortos espirituais, que estão mortos nos seus delitos, nos seus pecados, aqueles que estão afastados de Ti, sem esperança, sem paz, sem alegria, sem salvação, sem desejo de viver. Eu oro por aqueles que estão já, Senhor, há muitos dias enclausurados, oprimidos, angustiados. Ah, Senhor, como Lázaro estava morto em um sepulcro, há muitos que estão passando e vivendo situações dessa forma, parecida com esta forma, com esta maneira. Mas nesta manhã, Senhor, assim como Jesus disse para Lázaro, vem para fora, a Tua palavra, Senhor, nos faz compreender e crer de que Tu és o mesmo e que nos convida e nos chama para ter vida com alegria. Assim, meu Deus, em nome de Jesus, que haja ressurreições espirituais nesta manhã, que haja, Senhor, renovação de vidas, que haja, Senhor, esperança para aqueles que estão desesperançados, que haja alegria, Senhor, para aquele que se encontra triste, que haja vida para aqueles que estão mortos nos seus pecados e delitos, que haja cura para aquele que está doente, Senhor, que haja paz para aquele que está em guerra. Ah, Senhor, Tu és o Deus Todo-Poderoso, e a nossa oração nesta manhã, Senhor, é que Tu traga a Tua paz, é que o Teu Espírito, Senhor, venha consolar e a dar vida a todos aqueles que precisam de um renovo espiritual. Ó Deus, em nome de Jesus, oramos pela nossa cidade, Senhor, para que haja paz, para que haja calma, para que haja, Senhor, a Tua proteção, o Teu livramento diário sobre cada um daqueles que habitam aqui. Oramos pelas famílias que moram neste lugar, que haja paz nos lares, que haja, Senhor, alegria e que, acima de tudo, a Tua presença seja constante, Senhor, em cada lado do nosso município. Pai, esta é a nossa oração. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Está sentado no seu trono à direita de Deus, mas despiste de sua glória e a terra